Provérbios capítulo 4, do verso 20 ao 23. Acompanhasse aqui com a gente. Foi a época que nós dizíamos abrir a Bíblia, né, irmão? Hoje ninguém mais, só no celular, né? Pouca gente tem Bíblia de papel, né? Eu ainda carrego a minha, eu gosto. Meu filho, escute o que eu digo a você. Presta atenção, quando a Bíblia começa dizendo assim, meu filho, escute o que eu digo para você, então você tem que dar atenção, né? Preste atenção nas minhas palavras, né? O texto está dizendo, nunca as perca de vista, guarde no fundo do seu coração. Então Deus está falando na palavra assim, meu filho, presta atenção no que eu estou dizendo para você, nunca perca de vista a palavra, guarde nela no seu coração. Nós aprendemos domingo passado que é através da palavra que Deus cura, liberta e salva, através do sozo. Deus escolheu que fosse assim. Tem pessoas correndo atrás de dons. O dons ele é manifestado pela vontade do Espírito. Mas Deus escolheu pela loucura da pregação salvar sozo, curar, libertar e salvar. Então o texto está dizendo, presta atenção no que eu te digo, nunca as perca de vista, guarde no fundo do teu coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Fale amém. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Uau, forte, né, irmão? Texto forte. O tema da nossa mensagem hoje é imagens. Imagens produzem a nossa realidade. Presta atenção, querido. Essa palavra, a gente traz ela para que você entenda o que você vai fazer na virada do ano, quando nós fazemos o nosso culto de primícias. E você precisa entender que aqui é uma chave muito importante. Tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu tenho conquistado na minha vida, esse aqui é o segredo de tudo que eu tenho vivido. Meu casamento, meus filhos, ministério, minha vida financeira, tudo que aconteceu comigo em 2025, 2024, eu aplico esse princípio para a minha vida, né? Imagens produzem a nossa realidade. Então o Senhor está declarando nesse texto que a sua palavra é vida e saúde para o corpo. Por isso Ele manda a gente atentar para a palavra e não deixarmos que ela se aparte dos nossos olhos. Nós temos a facilidade muito grande de se apartar da palavra. Tem pessoas que se alimentam da palavra só no domingo à noite, na pregação do pastor. Mas o texto está dizendo, filho, presta atenção. Não deixe essa palavra se apartar dos teus olhos. Atenta. Atentar parece ser coisa fácil, né? Mas não é. Ter a palavra diante dos olhos significa ver a palavra de Deus. E ver a palavra de Deus significa o quê? Criar uma imagem em nosso coração daquilo que ela está declarando. Presta atenção, queridos. O texto continua dizendo que nós devemos guardar a imagem no íntimo do nosso coração. E quando você atenta para a palavra, quando você guarda essa palavra, essa imagem no íntimo do teu coração, o resultado é que você vai ter vida e saúde para o seu corpo. Amém, querido? A gente acha que a vida e a saúde está na academia, no cross, na boa alimentação. Tudo isso é muito bom, mas deixa eu te falar, Jesus disse, a palavra de Deus diz que a vida e a saúde está quando nós nos atentamos, quando nós guardamos a palavra de Deus para nossas vidas. Então o nosso coração, ele precisa ser guardado, o texto está dizendo, porque dele procede as fontes de vida. A coisa mais errada que a gente pode fazer é quando a gente não guarda o nosso coração, por pouca coisa a gente se magoa. O texto está dizendo assim, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida, dele procede saúde e vida. Mas também pode proceder doenças,
enfermidades, pode proceder várias coisas do seu coração. Muitas pessoas que estão indo nos médicos, estão tomando remédios, estão fazendo consulta, os exames não dão nada. O problema está onde? No coração. Porque o seu coração não foi guardado pela palavra. Então, muito antes de uma doença se manifestar no corpo, irmão, ela já se manifesta no coração. Lucas capítulo 6, verso 45, diz assim, Jesus dizendo assim: o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, que está no seu coração, e o homem mau tira coisas maus que está em seu coração, porque a sua boca fala o que está cheio o seu coração. Olha aí, querido. Então entenda, tudo aquilo que você fala está cheio no seu coração. Tem pessoa que você fica com ela 2 minutos, ela só fala de um assunto, porque o coração dela só está cheio disso. É só série, é só futebol, é só Jesus, ou é só música, não sei. É porque o coração dele, você pode pregar a palavra que for, quando chegar daqui a pouco, ali 5 minutos, ele está falando aquilo que está dentro do coração dele. Porque o coração, a boca fala o que está dentro do coração. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então nós precisamos nos atentar. Tudo aquilo que você está falando está cheio o seu coração. Mas eu preciso te dizer ainda algo mais poderoso ainda. Porque nós somos ensinados durante muito tempo que a bênção está no falar, a bênção está no declarar. Sim ou não? Sim. Mas tem algo mais poderoso do que isso. Esse é o princípio que você aplicar na sua vida, irmão. Não tem como dar errado. Tudo que você vê acontecer ao seu redor procede do seu coração. Presta atenção, eu vou te mostrar um princípio poderoso hoje. Tudo o que acontece no seu redor, tudo que acontece no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu ministério, isso procede do seu coração. Se há algo acontecendo na sua vida que você não está contente, se tem faltado provisão, se tem crise conjugal, se a sua família não está abençoada, se tem faltado alguma coisa, se você não se vê como um homem, como uma mulher abençoado, se você não vê a vida que você deveria ter, saiba que muito antes de tudo isso acontecer, é porque uma imagem surgiu no seu coração. E é isso que eu quero te mostrar nessa noite. As coisas que vemos, elas se originam do coração, pois o coração é a fonte. E se você não gosta do que você está vendo na sua vida, se você não gosta dos resultados que você está tendo na sua vida, então eu vou te dar um conselho nessa noite. Você precisa mudar o seu coração. Mas primeiro você precisa entender como que funciona o coração. E quando eu falo coração, eu não estou falando desse músculo aí não, tá, irmão? Quando a Bíblia fala de coração, está falando do seu íntimo. Está falando do seu ser, do que você carrega, das suas emoções. Como funciona o coração. Para você entender como é que funciona o coração, eu não sou nem um cardiologista, mas eu sou um pastor. E antes do cardiologista saber como funciona o coração, a Bíblia já ensinou como funciona o coração. Tem tudo na Bíblia. Nós precisamos voltar à primeira menção da Bíblia sobre coração, aonde falou a primeira palavra sobre coração. Porque na Bíblia é assim, quando fala a primeira palavra de algo, isso dá linhas gerais para tudo que fala de coração para frente. Está em Gênesis capítulo 6, verso 5. Olha que interessante. A primeira menção de coração está em Gênesis capítulo 6, verso 5. Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre somente para o mal. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, da sua imaginação, a outra versão fala imaginação do coração, era sempre voltado para o mal. Veja que Deus liga o coração com a imaginação. A primeira menção na Bíblia de coração está falando da nossa imaginação, da imaginação do homem.
Mas nós pensamos que a imaginação é da onde? Da mente. Mas não é. A imaginação é do coração. A nossa imaginação, ela é do coração. Ela procede do coração. E nos tempos bíblicos, hoje nas nossas escolas, elas ensinam, sabe, as crianças através da lógica, do raciocínio. Mas nos tempos bíblicos, as crianças, as pessoas, elas aprendiam por meio de imagens. Deus sempre deu imagens na Bíblia. Deus sempre deu figuras na Bíblia. O Senhor sempre nos dá imagem de fé sobre a nossa vida. É a maneira como Ele libera a fé, é nos dando imagens. Deixa eu te falar, tem pessoas que falam assim, eu queria tanto ter fé. A maneira como Deus faz a sua fé crescer é através de imagens. Porque nós sabemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então muitos pensam que a imaginação é inofensiva. Ah não, só estou pensando isso aqui, mas isso não tem nada a ver. Mas Deus disse que aquilo que imaginamos já está feito diante dele. Muito antes do homem se tornar perverso, na Bíblia, Deus já havia visto a perversidade, a imaginação no coração do homem. Antes de haver o assassinato, antes de haver a maldade, Deus já tinha olhado para o coração do homem, já tinha visto a imaginação no coração do homem e tinha visto a maldade no coração. Então o diabo, ele entende isso. E ele tenta encher o coração do homem, às vezes de pornografia. Olha só, as imagens tornam parte do seu coração. Mateus capítulo 5, verso 28. Olha o que Jesus disse, olha, imaginação, estou falando de imaginação, vou começar a pregar daqui a pouco, ó. Mas eu te digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério no seu coração. Ele imaginou, e aonde que foi o pecado? No coração. Porque a imaginação, ela é do coração. Estou deixando isso bem claro para você. Quando a pessoa fantasia, ela não usa o raciocínio, mas ela usa imagens. E as imagens são do coração. O diabo sabe que tudo que for colocado na sua imaginação vai ser reproduzido na sua vida. Por isso Deus, Ele quer, o nosso Pai, Ele quer purificar a nossa imaginação. Coloca a mão na sua mente, não, no seu coração. Fala assim, Senhor, purifica a minha imaginação. A imaginação não é da mente, é do coração. Porque do coração procede a vida e a morte. Do coração procede todas as coisas. Então o coração está associado a ver, né? Então a primeira menção de coração no Novo Testamento, eu te falei no Velho Testamento. Agora a primeira imaginação no Novo Testamento, a primeira menção de coração no Novo Testamento é Mateus capítulo 5, verso 8, que diz assim: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão, fala comigo, verão. Então para ver a Deus tem que ser puro de... Você está vendo que o coração tem a ver com imaginação, tem a ver com ver. Então, bem-aventurados puros de... Eu podia falar assim, bem-aventurados puros de mente, porque eles verão a Deus. Não, bem-aventurados puros de coração, porque o coração tem a ver com ver, com enxergar. O que você está vendo no seu coração, o que você viu no seu coração nesse ano de 2025, o que você está vendo no seu coração no ano de 2026, esse é o centro da mensagem que eu quero pregar para você. O que você está vendo daqui para frente? Se você não gosta do que você tem visto na sua vida, você precisa mudar o seu coração, mudar a sua imaginação. Talvez o seu casamento não está do jeito que você queria. Não adianta fazer curso, você tem que mudar o seu coração. Não adianta fazer estratégia, você tem que mudar o seu coração. Talvez a sua vida financeira não está indo como você queria. Não adianta fazer coach, você tem que mudar o seu coração. Porque tudo procede do coração. Então a Bíblia, nós precisamos colocar imagens corretas em nossas vidas. Fala assim, imagens.
Fala forte, imagens corretas. Nós precisamos colocar imagens corretas no nosso coração. A Bíblia é um livro cheio de imagens, dada por Deus para transformar o nosso coração. Então eu estou te falando aqui nessa noite, que tudo que Deus quis ensinar para o seu povo, Ele ensinou através de imagens. A nossa tendência, quando nós meditamos na palavra, quando nós abrimos a Bíblia, sabe, é tentar entender, analisar, tirar um ensino do texto, mas a maneira de Deus é criando imagem em nossos corações. Qual é a imagem que você criou para 2026 na sua vida? Qual é a imagem que criou no seu coração? Deixa eu te dar um exemplo como que a Bíblia ensina. Salmos capítulo 1, coloca para mim que Salmos capítulo 1, ele quis ensinar algo para as pessoas, para nós. Então ele deu uma imagem, olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei. Então o Senhor está dizendo que aqueles que meditam no Senhor, eles são felizes. Aí Deus vai lançar uma imagem, ó. Coloca o verso 3. Aí ele lança a imagem, ó. Aí ele fala assim, se você medita na lei do Senhor, se você se saboreia do Senhor, você vai ser como uma árvore plantada junto às correntes. Ó, criou uma imagem na sua cabeça de uma árvore plantada junto às correntes, que dá seu fruto no tempo certo. Ó, Deus te dando uma imagem para você entender que aqueles que guardam a palavra são abençoados. Suas folhas não murcham, e tudo o que Ele faz, prospera. Então o Senhor quis te ensinar que aquele que não anda na roda dos escarnecedores, aquele que não senta na mesa dos zombadores, aqueles que meditam na palavra do Senhor, essas pessoas vão ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa, suas folhas não murcham, e tudo o que Ele faz prospera. Tem árvore de Jesus aqui nessa noite, amém? Fala assim, eu sou uma árvorezinha de Jesus. Jesus não para aí. Ele foi para o Salmo 128, ele falou, deixa eu te ensinar mais, deixa eu te dar outra imagem. Deixa eu te dar uma imagem do homem que teme ao Senhor. Ele falou assim, olha, nós precisamos temer o Senhor, mas ele foi e deu uma imagem, ó. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Deixa nesse versículo, e anda os seus caminhos. Ele falou, poxa, eu vou ensinar para a igreja Koinonia, que se eles me temerem e andarem no meu caminho, eles vão ser felizes. Ah, mas eles vão esquecer. Então deixa eu falar assim, deixa eu dar uma imagem para eles não esquecer nunca. Aí o Senhor colocou lá, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, porque você teme do Senhor. Aí ele fala assim, a sua mulher, olha a imagem, será como uma videira frutífera em sua casa. Uau! Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia! Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tem homem aqui com mulher abençoada em casa, amém, irmão? Fala para ela que está do seu lado, você é uma bênção na minha vida, amor. Entendeu? Em outras palavras, Deus dando imagens. O que você imagina no seu coração se manifesta na sua vida. Vou repetir para você, o que você imagina no seu coração, fala assim, o que eu imagino no meu coração se manifesta na minha vida. Se você é uma pessoa pessimista, que só vê problemas, é assim que vai ser sua vida. Mas se você tem imagens boas no seu coração, é assim que será a sua vida. Aí eu te pergunto de novo, qual é a imagem que você já criou para 2026 da sua vida? Deixa-me levar, vida leva eu. Que der deu, pastor. Você vai virar pagodeiro. Vou repetir. Qual a imagem que você criou no seu coração para 2026? Ah não, pastor, estou esperando chegar ainda dia 31. É. Tem um ditado que diz assim, quem chega primeiro toma água. Quem chega primeiro toma água limpa. Querido, o que você imagina é o que vai acontecer. Por que a gente faz uma lista e vem aqui no dia 31 e ora por essas listas? Porque você já imaginou o que vai acontecer. Acontece tudo, pastor? Claro que não. Tem coisas que não deu tempo de acontecer. Vão acontecer, você repete esse ano de novo.
Hoje de manhã eu fui lá, peguei minha lista, aconteceu quase tudo. Teve coisas que não aconteceu, mas quase tudo que eu imaginei para o ano 2025 aconteceu. Você consegue entender o que eu estou falando para você, irmão? Que quase tudo que eu imaginei para 2025 aconteceu? Eu estou passando um segredo para você, que é o segredo que vai mudar a sua vida, e que não é segredo, está aqui, está em Provérbios capítulo 4, versos que eu li aí, que eu nunca lembro. Eu fui lá atrás, peguei os meus... Aconteceu. Teve coisa que aconteceu que eu não era para ter acontecido, eu não estava preparado, quase matou a gente. O que você está imaginando na sua vida? Você está imaginando o quê? Que o ano que vem vai ser um ano difícil porque a política, que o ano que vem vai ser difícil porque o governo, que o ano difícil vai ser difícil? É isso que você está imaginando? Parabéns! É isso que vai acontecer na sua vida o ano que vem. Parabéns para a desgraça que você está imaginando para a sua vida. Você está imaginando o quê? Que seus filhos vão dar problema na escola? Você está imaginando que sua vida financeira vai ser difícil? Parabéns, é isso que vai acontecer o ano que vem. Porque aquilo que nós imaginamos é o que acontece em nossas vidas. Ah, pastor, isso é papo furado. Fala assim, ah, pastor, isso é papo furado. Fala, irmão. Eu vou te falar na Bíblia que não é. Abraão é o exemplo mais impressionante do poder da imagem no coração. Abraão era abençoado, sim ou não? Era rico, sim ou não? Tinha uma mulher, sim ou não? Mas ele tinha um problema. Qual o problema que ele não tinha? Oi? Ele não tinha filho. Você pode ter tudo, irmão. Se você não tem filho, você tem que ter alguém para encher seu saco. Entendeu? Abraão tinha tudo, mas ele não tinha filho. Deus veio com ele e disse assim, Gênesis capítulo 13, verso 14 e 16. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste. Imagina Deus falando para você, irmão. Deus falou para Abraão assim, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, olha para tudo, Abraão. Verso 14, 15. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Mas o cara não tinha filho. Mas Deus falou que ia dar toda a terra para toda a descendência dele. Verso 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa, ó a imagem. Volta de novo para o 16, para o 15. Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Eu vou dar tudo isso aqui para você, Abraão. Para você e para a sua descendência. Abraão falou assim, tá bom. Aí ele falou 16, ó a imagem chegou, ó. Tornarei a sua descendência tão numerosa, aí deu a imagem, como o pó da terra. Sabe o que tem em Israel, irmão? Sabe duas, eu nunca fui em Israel não, mas sabe o que tem duas coisas em Israel? Duas coisas tem em Israel. Uma é sol quente. Pensa no sol quente. Quando o sol está quente, você está andando no deserto, para onde você olha? E o que tem embaixo? Pó. Olha o que Deus fez. Abraão andava no deserto, falou assim, sua descendência vai ser tão numerosa como o pó da terra. O cara passava o dia inteiro olhando a imagem. Minha descendência é pó da terra, minha descendência é pó da terra. Nossa, quanta gente. Você está entendendo? Deus criou uma imagem. Se você for possível contar o pó, Abraão, conta. Também poderá se contar com a sua descendência. Deixa eu falar, nós aqui somos filhos de Abraão, descendência dessa promessa. Você pode aplaudir o Senhor, porque a promessa cumpriu. Só que o cara não tinha filho. O que Deus fez? Criou uma imagem. Deus sabia que Abraão se sentia abatido por esse problema. Você também se sente abatido pelos problemas que você tem que não vence. Sabe o que você precisa fazer? Criar uma imagem. Abraão se sentia abatido. O que ele fez? Ele deu uma imagem para Abraão. Olha, sua descendência vai ser como pó. Enquanto ele andava, ele ficava vendo pó o dia todo.
aquilo ali se tornou uma imagem de fé para Abraão. Eu vou te repetir de novo. Qual a imagem que você já criou para o próximo ano? Abraão podia olhar para o pó e ver a face dos incontáveis filhos e descendentes, mas ele ainda não tinha nenhum. O que Deus estava fazendo com ele? Mudando a imaginação do coração dele. Olha o caminho de Deus, porque nós fomos ensinados muitas vezes assim, que você tem que declarar que você vai receber, você vai ter que declarar. Olha, quando você declara, você chama a existência, você vai declarando e vai chamando a existência. Não está errado isso, mas antes de declarar, Deus precisa mudar a imaginação do seu coração. Sabe, querido, tudo que eu conquistei na vida foi desse jeito, né? Então agora, olha a chave, né? Antes de confessar, você precisa criar uma imagem. Antes de você começar a confessar algo que você está precisando, você vai casar o ano que vem. Deus, eu vou casar, vai ser uma bênção. Legal, mas antes de você fazer isso, você já tem que criar uma imagem do seu vestido de noiva, do seu marido bonitão, com terno bonitão, do pastor bonitão também com terno fazendo lá o seu casamento, do lugar bonito que você vai fazer o casamento, da comida servindo para o pessoal, da banda tocando lá atrás. Deus está te chamando a criar uma imagem, porque de acordo com que você cria a imagem, é assim que será. Sabe, Deus está mudando a imaginação do seu coração. Sabe, você está querendo carro, Deus está fazendo você mudar a imagem. Você entrando dentro do seu carro, ligando o ar-condicionado, somzinho, sua mulher, você vindo para a igreja, apertando o controle remoto, abrindo o portão. Deus está abrindo, fazendo com que você tenha uma nova imaginação no seu coração. Então, antes de confessar, você precisa criar uma imagem. Foi isso. Deus podia ter virado para Abraão e falado assim: Abraão, comece a declarar que você vai ter filho. Ele não podia ter feito isso? Mas ele não fez. Ele falou assim: olha, de acordo com o pó da terra, assim vai ser. Criou uma imagem no coração dele. Sabe, querido, tem se ensinado muito sobre confessar, e não tem nada de errado, isso é muito bom, mas tem se ignorado a importância de mudar a imagem do coração. Gênesis capítulo 15 diz que Abraão se esqueceu da imagem do pó. Presta atenção nisso aqui, irmão. Você vai lendo o capítulo 15, você vai vendo que Abraão se esqueceu. Então o Senhor vem novamente para ele e diz assim: Abraão, deixa eu te falar. De novo outra imagem criou. Eu sou o seu escudo. Veja o poder dessa imagem que Deus queria para Abraão, que ele era como um escudo protegendo ele. Gênesis capítulo 15, verso 5. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu. Aí ele veio com outra imagem. Primeiro ele falou que ele era um escudo, um pó da terra. Abraão esqueceu, ele falou assim: olha, eu sou o seu escudo. Depois ele pegou Abraão de novo e falou de novo para ele assim: olha, Abraão, vem para cá, sai para fora da sua tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Não era mais fácil dar esse filho, gente? Não é isso que você pensa? Às vezes, Deus, não é mais fácil você me dar esse negócio? Porque não é assim que Deus trabalha. Deus não vai te dar algo que o seu coração ainda não imaginou, porque do coração procede a vida e a morte. Aí ele leva o cabra para fora de novo e fala assim: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Ai, meu Deus. Aí agora ele acabou com Abraão, porque de dia Abraão andava olhando pó, porque estava quente. De noite no deserto, o que você vê? Só estrela. O dia todo olhando imagem, de dia pó, de noite estrela. De dia pó, de noite estrela. Deus estava mudando o coração de Abraão. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo. Antes de te abençoar, Ele quer mudar o seu coração. Essa é a intenção de Deus. Meu Deus. Abraão tinha voltado a se ver sem filhos de novo. Deus falou: conte as estrelas, cara.
Você tem contado estrelas, irmão? Conte as estrelas. Coisa linda esse texto. Abraão estava se vendo sem filhos de novo. Como eu e ele, como eu e você, ele ainda lutava com imagens do coração. Não é um processo fácil. Sabe por que a sua bênção demora? Você já deve ter orado, Senhor, por que essa bênção não vem? É porque Deus quer mudar o seu coração, mas Ele não conseguiu ainda. Abraão teve esse problema, o pai da fé teve esse problema. Ele lutava com as imagens do coração. Nós precisamos hoje encher o nosso coração do futuro que nós esperamos ter. Foi muito legal a história do cara do Walt Disney, quando ele projetou a montanha-russa lá, que dizem que é muito maravilhosa, e só que antes da montanha-russa ficar pronta, ele faleceu, o Disney lá. Aí, no dia de inauguração da montanha-russa lá, o cara que estava inaugurando, o chefe mor lá dele lá, falou assim: nossa, o seu Walt Disney queria tanto estar aqui para ver. Quando ele acabou de falar isso, a mulher pegou o microfone da mão dele e falou assim: peraí, ele já viu antes de nós. Você está esperando ver, você está esperando acontecer. Deus já está te chamando para você ver, ó. Quem é que vai passear no Chile e ver neve, irmão? Quem vê. Eu não vou, nunca vivi. Quem é que vai passear em tal lugar? Quem se vê. A sua imaginação, ela chega primeiro que você. Você só vai aonde a sua imaginação chegou primeiro. E ela procede do coração. Então, querido, nós precisamos hoje encher o nosso coração do futuro que nós esperamos ter. Qual o futuro que tem para o próximo ano? Hoje nós aprendemos sobre a semeadura. Uau, que palavra! E agora você está aprendendo, sabe, a encher o seu coração do futuro que você espera ter. Você precisa ver coisas grandes. Como pastor, eu preciso ver igrejas grandes. Preciso ver pessoas cheias do Espírito Santo. Preciso ver suprimentos financeiros, a glória de Deus, os casamentos sendo abençoados. Você precisa ver a sua bênção chegando. Antes do milagre acontecer, Deus precisa mudar a imagem do coração. Deus precisou fazer isso com Abraão e também precisa fazer com o nosso coração. Deus podia só dar o filho para Abraão, mas Deus não deu. Isso levou 20 anos. Por que levou 20 anos? Porque o pai da fé demorou 20 anos para mudar o coração dele. Quantos anos vai demorar a sua? Ah, pastor, eu botei minha lista lá. Não aconteceu nada. Não vai acontecer. Só vai acontecer quando Deus mudar o seu coração. Não adianta você, como falou, trazer a oferta, trazer o dízimo, mas se o seu coração não acredita nisso. Deus primeiro, Ele vai mudar o seu coração. Sabe, o Senhor, então Ele disse para Abraão assim: conte as estrelas do céu, assim vai ser a sua descendência. Então veja a chave aqui, você precisa mudar a imagem do seu coração, antes do milagre acontecer na sua vida. Caramba, Deus quis assim, não tem como discutir, não adianta fazer campanha de 7 sexta-feira, não adianta ir para o monte enterrar o paletó, não adianta. Com Deus funciona assim. Ele podia ter pegado o pai da fé e ter dado o filho para ele, mas o que ele fez? Ele precisou mudar o coração de Abraão. Sabe, queridos, isso é uma chave poderosa. Mude a imagem do seu coração para mudar a sua vida, e um milagre vai começar a chegar. Você está morando de aluguel? Começa a ver a sua casa. Começa a ser grato. Começa a mudar a imagem do seu coração, sabe? Seu móvel que você quer na sua casa, começa a mudar o seu coração em relação à sua empresa, começa a mudar o seu coração em relação ao seu trabalho. A Bíblia diz que quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele novamente. Olha só,
de Deus falar do pó da terra, olha o caminho, de Deus falar do pó da terra, do escudo, e de contar as estrelas, passou 20 anos. Às vezes a gente quer que tudo aconteça no outro dia, né? 20 anos. Aí quando Abraão tinha 99 anos, Deus aparece novamente para ele. Só que agora a história é diferente. Quando Deus aparece para Abraão com 99 anos, o coração de Abraão já tinha sido transformado. Aí sabe o que Deus fala, aparece com Abraão? Deus tratava Abraão como Abrão. Quando Abraão tinha 99... Por que Deus não muda esse nome logo lá no começo, cara? Vai mudar lá embaixo. Se você ler a Bíblia, parece que ela não tem coerência. O nome Abrão significa pai exaltado. Aí Deus vai lá e troca o nome de Abrão e coloca agora Abraão, que significa pai de multidões. Olha aí, ao mudar o nome de Abraão, Deus estava agora mudando a confissão de Abraão. Agora Abraão já tinha uma imagem no coração, então agora ele podia começar a confessar. A confissão é importante, mas ela só chega depois que a imagem do seu coração é mudada. Nós tentamos fazer confissões sem antes mudar aquilo que nós nos vemos por dentro. Não, em nome de Jesus eu faço isso, em nome de Jesus eu faço aquilo, em nome de Jesus eu vou ter minha casa, mas ele não consegue ver por dentro isso. Primeiro Deus muda dentro, depois a confissão começa a ter resultado. Então primeiro Deus precisou mudar o Abraão por dentro. Primeiro nós mudamos a imagem no coração, depois nós começamos a fazer a confissão. E às vezes isso pode demandar tempo. No caso de Abraão, demorou 20 anos, irmão. Abraão levou 15 anos para que ele mudasse o coração. Uma vez que ele mudou o coração, ele começou a confessar. Depois que ele começou a confessar, em 3 meses, nasceu Isaac. Fala assim, uau. Era para você falar, uau. Estou contando uma história para você aqui, o cara está 15 anos, nasceu o filho. Depois que mudou o coração, que ele começou a confessar, dentro de 3 meses, nasceu o menino. Sabe, a Sara ficou grávida. Deus apareceu para Abraão, né? Ele estava agora com 99 anos. Gênesis capítulo 18, verso 10. Cadê? Coloca para mim aqui, eu não sei se eu dei, 18, 10. Acho que eu não dei não, né? Então Deus aparece para Abraão quando ele tem 99 anos. E Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Gênesis 21, 5. Teve 3 meses de diferença. Por quê? Porque ele mudou o nome de Abraão. Abraão tinha uma imagem do pó das estrelas, do pó da terra, das estrelas. Faltava confessar. Então Deus vai lá e muda o nome dele de pai exaltado para pai de multidão. Irmãos, quando você fala meu nome, beleza, mas lá em os judeus não são assim. Você imagina Abraão, quando Sara falava assim, Abraão, a janta está pronta. Você chegava no lugar, qual é o seu nome? Abraão. Sabe o que ele estava falando? Qual é o seu nome? Pai de multidões. Qual é o seu nome? Pai de multidões. Quantos filhos você tem? Não tem nenhum ainda não. É fé ou não é? Qual o seu nome? Qual a imagem que tem no seu coração? Você está esperando contar a bênção quando ela chegar? A fé conta a bênção antes dela chegar. Onde Abraão chegava, qual é o seu nome? Pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum, mas eu sou pai de multidão. Onde é a sua casa? Tal lugar. Cadê? Não, ela não chegou, mas ela vai estar lá. Qual é a sua empresa? Minha empresa está... Mas ela está lá. Deus muda a imagem do coração. Quando Ele muda a imagem do coração, e quando você começa a se ver casado,
quando você começa a se ver empresário, quando você começa a se ver num ministério abençoado, quando você começa a se ver tocando, quando você começa a se ver pregando, querido, quando você muda essa imagem, não adianta dizer que você não é, porque isso já está dentro de você, isso já mudou. E Sara, mudou o nome de Sarai para Sara. Agora o nome de Sara significava princesa, 90 anos, princesa, princesa. Aí o que Deus fez? Mudou, colocou a juventude dentro de Sara novamente. Eu te pergunto nessa noite, querido, o que você vê a partir do seu coração, para os anos que estão vindo pela frente? O que você vê a partir do seu coração para os seus filhos que estão dentro da sua casa? Veja a sua família abençoada, sabe? Veja-se cheio de vigor, de saúde, de unção. Veja a nossa igreja cheia de discípulos, cheia do poder do Espírito Santo, sabe? Cheio do mover de Deus. Veja a sua célula crescendo, multiplicando. Veja a nossa geração de crianças crescendo, sendo cheias da vida de Deus. Veja a prosperidade dentro da sua casa. Veja os suprimentos dentro da sua casa. Veja todas as coisas boas acontecendo, porque imagens produzem realidades nas nossas vidas, querido. Amém? Eu posso ouvir um amém? Fala assim: eu estou vendo todo o suprimento para a minha vida. Grave essa sequência, irmão. Simples. Imagem produzem pensamentos. Quando você tem imagens, você produz pensamentos. Pensamentos produzem palavras. E palavras criam circunstâncias. Quando as coisas acontecerem, não vai acontecer se você não tem uma imagem, se você não tem um pensamento, se você não tem uma palavra. Por que as coisas acontecem para fulano? Porque ele tem uma imagem, ele declara. Se você deseja mudar as coisas na sua vida, você precisa ir na origem, mudar as imagens. Tudo que Deus faz é a partir de imagens. Antes de Deus nos levar a fazer alguma coisa, Ele sempre vai nos levar a imaginar como essa coisa vai ser. Sempre vai ser assim. Sabe, foi assim com Abraão e vai ser assim com você também em 2026, amém, querido? Quando você estiver fazendo a sua lista para a virada do ano, não pega um papel e coloca lá. Não, imagina. Imagina você. Sabe, o ano passado eu fiz um erro terrível, por amor. Sabia que você pode errar por amor também? Quando você faz algo que Deus não mandou fazer e você faz por dozinha, a gente tem que fazer o que Deus mandou. O ano passado eu preguei aqui uma série de palavras para a virada do ano. Teve um irmãozinho que não veio nenhuma vez. Nenhuma palavra ele ouviu. Aí quando deu no cu da virada, ele estava ali na porta. O primeiro que chegou foi ele. Eu olhei para ele assim. Falei, meu Deus. Não ouviu nenhuma palavra. Foi, você pegou a lista. Quem recebeu a lista aqui para poder escrever a folha? Amém? Todo mundo recebeu, né? Você recebeu a folha para poder anotar os seus... Porque o culto dia 31, ele tem um propósito. Aqui lota de visitante que não recebe nada. Se eles fossem para a praia, talvez era melhor. Não tem aqueles que só vêm aqui no domingo, só no culto da virada para buscar uma bênção para o ano? Tadinho, recebe nada. Perde o tempo deles. Se vir com fé, quem sabe, né? Aí esse irmãozinho estava na porta da igreja. Eu falei assim, você recebeu a folha? Não, pastor, que folha? A folha que eu dei para anotar todos os pedidos. Não, pastor, foi, vem cá, levei lá para o meu escritório, liguei o ar-condicionado, botei ele sentado, está aqui a folha, bota todos os seus pedidos aqui, para na hora do dia 31 você ter. Aí ele botou lá, ficou nem na igreja, saiu da igreja. Não adianta, não vai acontecer nada, se você não mudar o seu coração. Se você não tiver a imagem no seu coração. Às vezes a gente brinca ali, né? O cara comprou uma Topic, agora ele comprou outra, vai fazer uma transportadora. É isso mesmo. É assim mesmo que acontece. Conte as estrelas. Enche a sua mente com imagens. Não olhe para a sua idade, olhe para as estrelas. Nós devemos contar as imagens que vêm no nosso coração. Nós devemos crer naquilo que Deus está colocando no nosso coração. Amém, amados? Nós precisamos contar as estrelas. E nós devemos controlar algumas imagens que vêm no nosso coração, porque às vezes não é de Deus. Nós não podemos impedir que os passarinhos voem na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. Escute, todos nós formamos imagem dentro de nós.
Presta atenção, em relação a Deus ou aos outros. Olha só, já estou terminando. Todos nós formamos imagem dentro de nós em relação a Deus e aos outros. Como pastor, o que eu mais vejo é pessoas com imagem de um Deus ruim. Elas estão desesperadas, não confiam mais na igreja, não acreditam mais em nada, Deus não é bom. Uma vez que você cria uma imagem, é assim que você vai se relacionar com essa pessoa, pela imagem que você criou. Se você chega na igreja e olha lá para trás para aquele, não gostei da cara daquele camarada, nunca conversou com ele, fez uma imagem dele, pronto. Toda vez que você chegar perto dele, você vai se relacionar com ele pela imagem que você criou dele. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Ou você é um ET? Nós criamos imagem, nós passamos a nos relacionar com essa imagem. Aí eu te pergunto, qual é a sua imagem que você tem de Deus? De pai? De um pai que te supre com tudo? De um pai que cuida de você por tudo? De um pai que te ama? Ou você tem a imagem do diabo, que tenta colocar no seu coração que Deus é mau? Porque está cheio de crentes com essa imagem de Deus, que Deus quer te condenar, que Deus quer te punir, que Deus está querendo te provar, que Deus colocou uma doença em você para mostrar que você é ruim. Imagina, eu sou pai e tenho um filho, aí meu filho desobedece, agora vou botar uma doença em você. Mano, você me desobedeceu essa noite, você não come, tá? Vai dormir no chão, no frio. Gente, eu não estou brincando não, ou eu estou doido? É essa imagem que muitos crentes têm de Deus. Deus colocou essa doença aqui em mim, para que eu pudesse aprender, mas eu vou melhorar. Sabe, queridos, Mateus capítulo 25, verso 24, tem um cara que pensava assim na Bíblia, se Jesus falou, é porque acontece, Por fim, veio o que tinha recebido um talento. Quem recebeu talentos aqui de Deus, irmão? Amém? Todo mundo recebeu pelo menos um. Nós vamos prestar conta dos nossos talentos diante de Deus. Veio o que tinha recebido um talento e disse, olha a imagem que ele tinha de Deus. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha a imagem que ele tinha de Deus. Servo infiel, a Bíblia falou que ele era um servo infiel, ele tinha a imagem errada de Deus, que Deus colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu acho que era o diabo que ele estava pensando, não é possível que ele estava pensando que era Deus. Mas a Bíblia diz que é sobre Deus que ele estava falando. Essa imagem errada o levou a agir de forma errada com Deus, guardando o seu talento. E essa imagem errada que os crentes têm de Deus faz com que eles ajam de forma errada com Deus. Se você tem uma imagem correta de Deus, que Ele é seu Pai, que Ele vai suprir todas as suas necessidades, você vai criar uma imagem correta no seu coração, você vai se relacionar com Deus, e os celeiros de Deus vão estar abertos sobre as suas vidas, amém? É você que determina se o seu ano vai ser bom ou não, não é o governo, é você. Não podemos servir a Deus com medo, com angústia, com cobrança. Deus, Ele é o que Ele diz que é, e não o que os outros dizem. Deus é o que a palavra de Deus diz que Ele é. Deus não está zangado conosco, irmão, não, Ele nos ama. Sabe, Ele já pagou o preço por todas as nossas injustiças, Ele já pagou tudo por nós. Deus nunca desiste de você. Não importa se 2025 você não cumpriu, não importa se 2025 você não agiu corretamente, não importa se 2025 você não criou a imagem correta, não importa, não, irmão, não se zangue com Deus, Deus não tem culpa, Ele é seu Pai, Ele está aqui para te abençoar nesse próximo ano que vai vir. Apenas crie a imagem correta no seu coração. Qual é a imagem que nós temos de nós mesmos? Também é importante. Você precisa ter a imagem correta de você. Provérbios capítulo 23, verso 7, é o que diz Provérbios 23, 7. O provérbio diz assim, aquilo que você imagina no seu coração, isso você será. Aquilo que você imagina no seu coração, isso você será. Qual é a imagem que você tem sobre você mesmo? Você imagina o que sobre você?
Nós precisamos encher nossa mente com as imagens verdadeiras da palavra de Deus. Você não é o que o seu pai diz que você é, ou sua mãe, ou seu colega, ou seu vizinho. Você é o que Deus diz que você é. Aí tem um texto para encerrar a Bíblia, muito interessante, não vou ler, mas só vou contar a história. Deus tira o povo de Israel, e ele está perto de entrar na terra prometida. E aí ele pega o povo para ir lá na terra prometida, os espias, e manda os espias olhar a terra, para ver se a terra era boa mesmo. Aí Moisés pega um de cada tribo, os 12 melhores, o melhor de cada tribo, e manda eles, vão lá olhar a terra, vai espiar a terra, para ver se a terra é boa. E os caras voltam falando assim, meu Deus do céu, que terra é essa? O cacho de uva nós temos que levar em 2 homens, imagina, irmão, ontem eu comi 2 cachos de uva ali na festa. Um cacho de uva tem que levar 2 homens, um cacho de uva. A terra é boa demais, Moisés. Pé de banana nem te falo, Moisés. A banana dá para comer a semana toda. Amém? Só que tem um problema. Moisés falou, qual o problema? Números capítulo 13, verso 33. Lá tem um povo forte, e nós somos pequenininhos como gafanhotos. Os caras já tinham passado pelo Mar Vermelho. Os caras já tinham abrido o Mar Vermelho, matado todo mundo no Mar Vermelho. Os caras já tinham feito sair água, já tinha nuvem, um monte de milagre. Agora ele fala assim, nós vimos também gigantes e descendentes de Enaque, diante de qual nós pereceríamos como gafanhotos. Eles se viam como gafanhotos. O que aconteceu? Eles não entraram na terra. Só 2 entrou. 2 falou assim, que é isso? Nós não somos gafanhoto nada. Nós somos o povo de Deus. Deus abriu o mar para a gente. Deus multiplicou os pães. Deus fez tudo. A gente pode vencer eles. Josué e Caleb. Sabe o que quiseram fazer? Quiseram matar Josué e Caleb. Mas a Bíblia diz que só os 2 daquela geração entrou na terra prometida. Imagem que eles tinham de si mesmos era de gafanhotos. Isso explica porque eles não puderam entrar. Isso explica porque tem muito crente que não é abençoado. Primeiro porque tem imagem errada de Deus. Primeiro que nem tem imagem nenhuma no coração. Imagens que estão são todas erradas. Imagem confiando em coach, imagem confiando em campanhas, imagem confiando em político, imagem confiando... Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Depois tem imagens erradas sobre Deus, acha que Deus está zangado com você. E tem aqueles que têm imagem errada de si mesmo. Para mim não dá, eu nasci na pior família. Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, vamos salvar o povo. Gideão falou assim, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha tribo é a pior da de Israel. É assim que muitas pessoas agem diante de Deus. Ano 2026 vai ser abençoado para você, querido. Você sabe onde eu moro? Você sabe quem é minha família? Você sabe onde eu trabalho? Porque tem uma imagem errada de si mesmo. O problema é que muitos não sabem o que eles são em Cristo Jesus. Sabe, eu queria chamar a nossa equipe de louvor para subir, nós estamos encerrando. Qual é a imagem que você é em Cristo Jesus, irmão? Qual é a imagem de quem você é? A Bíblia fala que nós estamos unidos no mesmo Espírito com o Senhor. Tem pessoas que não se vê como Deus o vê, por isso eles cedem a ameaças do inimigo, desanimam, desistem. Está demorando. Aqui, para Abraão demorou 15 anos. 15 anos. Está demorando muito. É porque não é Deus que está tardando, é a imagem do seu coração que você não está deixando permitir mudar. Sabe, 2026 vem aí. Sai daqui hoje, essa semana, vai para o seu quarto. Não faça como aquele irmãozinho que chegou aqui no dia 31 e não sabia nem o que estava acontecendo aqui. Eu quis ajudar, acabei atrapalhando. Essa semana vai para o seu quarto, por favor, dá peso à palavra que você está ouvindo.
Irmão, gastei tempo para preparar isso aqui. Fiz com amor para poder te abençoar. Eu sei que uns nem ouvem, fica lá fora batendo papo, não tem problema não. Eu prego para você que está aqui me ouvindo. Dá valor a isso aqui. Vai para sua casa essa semana. Separa um tempo. Peça a Deus, Deus, muda a imagem do meu coração. Estou cansado disso. Eu vou ter que fazer isso, irmão. Tem áreas da minha vida que tem 15, 20 anos que tem coisas que não aconteceram ainda. Isso me frustra. Isso me entristece. Me entristece muito. Mas não adianta culpar os outros. É o meu coração que é o problema. É porque Deus ainda não conseguiu mudar o meu coração. Porque eu sei que o dia que Ele conseguir, que eu permitir, Ele vai liberar. Não adianta terceirizar seu problema para os outros, não, irmão. O problema é o seu coração, que é ruim nessa área. Essa semana vai para sua casa. Dê peso o que você está ouvindo aqui, pelo amor de Deus. Entra no seu quarto. A não ser que você queira viver a vidinha que você está vivendo mesmo. Discípulo de Zeca Pagodinho. Deixa me levar, a vida leva eu. Mas se você tem projetos para a sua vida, entra no seu quarto essa semana. Pega um papel. Coloca diante de Deus. Ora. Não aparece aqui dia 31 de qualquer maneira não, irmão. Valoriza o seu tempo. Valoriza a sua vida, a sua família. Sabe, Deus, eu quero me ver assim. Eu acredito que isso é possível. Irmão, ficar dentro da igreja e não desfrutar do que Deus tem é perca de tempo. É melhor ir para a rua. Ficar frustrado aqui dentro é perca de tempo. Tão bom quando a gente tem bênçãos para contar. Eu sei que tem coisas que são difíceis, tem coisas que eu estou esperando há 10, 15 anos e não aconteceu ainda. Mas vai acontecer. Porque eu ainda não consigo me imaginar como eu desejo que eu quero. Mas fazer o quê? Não adianta culpar os outros, não adianta culpar o irmão, não adianta culpar Deus. O problema é o nosso coração. Sua casa não é do jeito que você é ainda. Deus não mudou a sua imagem. Seu marido, sua mulher, seu emprego, seu trabalho. Você ainda não aprendeu a descansar em Deus. Você não se vê como Deus te vê. E aí você cede à ameaça dos inimigos. Você até começa bem, mas cede. Você se torna aquilo que você imagina no seu coração. Se você se vê fraco, é assim que você vai ser. Se você se vê como gafanhoto, é como gafanhoto que você vai ser. Mas se você vê como filhos que reinam, é assim que você será. Esses dias atrás eu cheguei em casa, botei a pregação para ouvir filhos que reinam, que eu preguei 2 domingos. Eu fiquei depois do culto domingo foi o Leandro, pastor Leandro pregou, eu cheguei em casa, botei lá, fiquei ouvindo. Falei, meu Deus, eu preguei. Falei, meu Deus, eu preciso disso aqui. Mas a gente ouve tanta coisa todo domingo. Descendência de Abraão, filhos que reinam, não sei o que, que a gente nem dá mais crédito para aquilo que a gente está ouvindo. As mães às vezes trazem os filhos, em vez de elas fazer os filhos ouvir a mensagem, elas ficam lá fora com os filhos que tiram elas da igreja. Eu sei que é difícil, eu sei, mas eu criei os meus aqui ouvindo. Depois reclama que as coisas não acontecem. A gente precisa dar peso àquilo que a gente ouve. Experimenta trazer uma varinha de goiaba e dar uma na bunda deles, que você vai ver que ele vai ficar quieto. Filho, é tudo igual. Os pais que são diferentes. Em vez de você abençoar os seus filhos, deixa correr, deixa gritar, mas deixa eles ali. Ouve o que der para você ouvir. Chega em casa e ouve de novo a palavra. Senão você só vem de casa perder seu tempo. Porque o que muda a nossa vida é a palavra que nós ouvimos. Filho não atrapalha. Criança nunca atrapalhou. O que atrapalha é a imaginação das mães que não entendem. Dos pais. Filho é bênção. Dá peso que você está ouvindo. Eu estou falando isso de coração para você, porque eu quero ver você abençoado. Eu quero ser abençoado. Eu quero ver uma igreja abençoada. Eu quero ser pastor de igreja abençoada. Eu quero que as pessoas cheguem para mim e falem, pastor, minha vida está abençoada. Mas
depois disso, o que será? Vamos ficar de pé. Vai para casa essa semana, irmão. Ora a Deus. Traz os seus filhos para a igreja. Não deixe seus filhos te tirar da igreja. Ah, eu não gostei. Não tem problema, eu estou aqui para te ensinar. Vai ali fora, tá cheio de mãe cuidando dos filhos. Você que tem que trazer os filhos para cá, não é os filhos te levar para lá, não. Quando eles tiverem idade, eles têm uma sala lá em cima para eles. Você vai assistir um culto tranquilo. Como diz os outros, paga o preço agora. Deixa eu te falar, o preço já foi pago. Jesus já pagou tudo para nós. Aqui é o melhor ambiente para os seus filhos. Deixa eles fazer bagunça, irmão. Deixa eles virar cambalhota, não tem problema. Segura o que dá. O que não dá, dá uma varadinha. Segura. É porque em casa faz tudo o que pode fazer. Quando chega no lugar, você passa vergonha. Bota limite na sua casa, que quando ele chegar aqui, ele vai ter limite. Quando ele chegar na casa dos outros, vai ter limite também. Porque os filhos são aqui o que são em casa. Eu estou falando isso com muito temor, irmão, e com muito amor. Porque o meu desejo, que eu vou ali fora, eu vejo 7, 8 pessoas ali batendo papo na hora da palavra. Porque aquilo que você imagina é aquilo que você será. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. E 2026 vai ser um ano de muita bênção para nossas vidas. Fala assim: eu serei abençoado em todas as áreas da minha vida. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor mude o nosso coração. Coloque imagem em nossos corações, ó Pai, vindas do céu, ó Pai. 2026, nós queremos sonhar coisas grandes. Nós queremos pensar em coisas grandes, ó Pai. Nós queremos declarar coisas grandes sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós declaramos que 2026 será um ano de reinar em vida, Senhor. Nós reinaremos em vida enquanto nós estivermos aqui nesse lugar. A nossa família, os nossos filhos, eles reinarão em vida, Senhor. Nós declaramos que nós somos descendência de Abraão. Tudo que Abraão conquistou é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nós declaramos imagens abençoadas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mude o nosso coração. Mude o nosso coração. Nós declaramos um ano cheio da bênção de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus. Em nome de Jesus. Fale alto assim: eu sou abençoado em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.